do Congresso, fala-se muito de abertura democrática e por aí fora. Mas a UNITA tem continuado a denunciar limitações no exercício da oposição. E há o aumento da tensão social por causa do custo de vida. Na sua avaliação, estamos hoje mais perto ou mais longe de uma democracia funcional do que estávamos em 2022? E qual é a falta para o país sair da lógica da estabilidade controlada para uma estabilidade real baseada no diálogo? Porque ainda notamos que há muita falta de diálogo. Não, na verdade, a premissa da democracia, tal como alguém dizia do MPLA, foi uma imposição da parte deles. Esta é a bandeira exclusiva e verdadeiramente da UNITA. E nós entendemos que a UNITA tem vindo a fazer essa luta tanto na sociedade como nas instituições, com muito fervor, com muito rigor, certo de que sabemos que o MPLA nunca vai mudar da sua linha ideológica, da sua matriz, sei que tem ideologia, e o que a sociedade também nos pede é que a UNITA é o único partido no país capaz de transformar o país, porque a democracia ou a democratização verdadeira só poderá ser verificada ou ser operacionalizada pela UNITA, uma vez que é a UNITA que a encarna, é a UNITA que traz no seu cerne este elemento da democracia. Porque para o MPLA vale dirigir como está, na opacidade, na violência, na corrupção, no desvio, no desmando. É isso que o MPLA quer. E a democracia é um outro elemento, é um outro fator que pode trazer ao país inovação. Desde logo a transparência, a descentralização, a participação, a inclusão. É esse elemento que falta no país para que o país se torne verdadeiramente grande. Porque hoje estamos confinados, com muita pena minha, um país tão grande, tão rico, e as pessoas estarem confinadas e atiradas a uma miséria, a uma pobreza e num inconformismo terrível. Portanto, o MPLA não consegue governar na transparência, não consegue governar na inclusão, então prefere criar ilhas, prefere impedir, prefere estorvar, do que oferecer condições para que as pessoas possam trabalhar. Portanto, a democracia verdadeira em Angola só será verificada com a UNITA no poder. E é isto que a UNITA está a trabalhar, acompanhando também a dinâmica da sociedade, e é isso que a sociedade pede para que a UNITA, de facto, em 27, se torne poder para libertar o país. Porque o país, sem essa condição da democracia, que encerra consigo a liberdade, é um país fracassado. E, portanto, nós entendemos que a liberdade é a maior riqueza da humanidade, e é este elemento que temos insistido que seja, de facto, implementado em Angola. Mas agora, quando diz que o governo não fez nada e a UNITA quer chegar no poder imediatamente no próximo ano, ainda temos este período todo que nos separa daqui para o ano próximo. E o presidente da UNITA recentemente volta a falar da importância do Pacto de Estabilidade no contexto atual. Estamos a ver muitas famílias, jovens, a continuarem a sair do país, a procurar soluções fora de Angola. Estamos a ver, por exemplo, na vizinha África do Sul, este agitar-se das águas lá, não é, dos próprios cidadãos que começam a expulsar os irmãos, não é? Agora, em Angola, o Pacto de Estabilidade, esta fase, é possível? E quais seriam os sinais que a UNITA esperaria daqui a 90 dias da parte do governo que haveria a possibilidade de diálogo? Primeiro, a importância do Pacto de Estabilidade, e será que a UNITA conseguiria mesmo esperar da parte do governo uma abertura para o diálogo? Bom, repare,
o Pacto de Estabilidade é uma iniciativa louvável, que eu considero, e só de uma pessoa convicta e iluminada que consegue perceber há de dentro os problemas verdadeiros do país. Por que o Pacto de Estabilidade? O Pacto de Estabilidade é um mecanismo que pode oferecer garantia de saída das pessoas que estão no poder hoje, porque o receio que eles têm e aquelas pessoas que contabulam conosco, que nos procuram, que interagem conosco, de facto, falam em nome pessoal, mas falam também do coletivo. Eles dizem que, portanto, que esse governo ou essas pessoas que hoje exercem poder fizeram no país, têm receio de que um dia que saírem do poder possam talvez viver também as mesmas civícias de perseguição e outras coisas. E o Pacto de Estabilidade visa exatamente acautelar esta pretensão, que até não é, porque a UNITA tem uma natureza própria. Segundo, o Pacto de Estabilidade vem, de facto, em linha daquilo que estamos a chamar de democracia. A democracia pressupõe diálogo permanente, concertações. E a UNITA está sempre, aberta para essas questões que visam olhar para o país como um todo, olhar para as situações do país e colocar-se os problemas em cima da mesa. Quer dizer, é uma proximidade que a UNITA está a procurar. E, no entanto, a sociedade colheu com bom grado esta iniciativa da UNITA e esperamos, sim, com toda a expectativa, que o governo venha, de facto, a mover-se. Mas eu acredito que, dia após dia, haverá um sinal, porque eu não creio que o presidente João Lourenço esteja distraído do que anda ao seu redor, e o Pacto de Estabilidade é uma salvaguarda também para a sua vida pessoal. E isto é bom porque nós queremos dar, de facto, sequência à vida dos angolanos. Queremos praticar aquilo que nós chamamos na política a continuidade das ações, que não pode o país, sempre que houver alguma mudança, regredir tudo, ou recuar tudo, ou desfazer tudo para recomeçar. Nós temos que ter, de facto, pontos, temos que ter bases para começarmos e prosseguirmos sempre. É assim que se faz o país. E, no entanto, a UNITA entende que, com a possibilidade, a probabilidade maior que tem de assumir o poder, tem de demonstrar à sociedade e convidar as pessoas de que a UNITA fará mesmo diferente. A UNITA não vai... Mas, não por tem exemplo, nesta vossa ótica de não partir do zero, têm uma visão do copo não cheio, mas está no meio. Assumindo o poder, a UNITA assumindo o poder, quais são as obras feitas pelo regime atual, vamos dizer o MPLA, que a UNITA daria continuidade para o bem do país? Álvaro, eu sei, quer dizer, não sei, mas desconfio o sentido e o alcance da sua pergunta. Eu penso que se o país existe há 50 anos, também não é de ignorar que há uma base que se criou. E a base que se criou que não está consolidada. Nós temos déficit, por exemplo, na saúde, temos déficit na educação, temos o problema de fome. Portanto, mesmo que nós tenhamos o nosso programa emergenciais, vamos ter que contar com as instituições existentes para acudirmos à situação. E nós não vamos, de facto, partir uma parede só porque serviu-se do MPLA. Não podemos fazer isso. Aquelas paredes que o MPLA serviu dela são as paredes que nós vamos ter que aproveitar para darmos sequência. Né? Aqui um conjunto de situações que ficaram engavetadas, por exemplo, as autarquias não avançam por quê? Nós vamos ter que tirar da gaveta para a implementação automática, rápida. A questão da saúde, estão a fazer hospitais. E para nós não é a infraestrutura que é importante, é o fator humano, o profissional.
o enfermeiro, o médico, qual é o seu estado psicológico, o seu estado anímico de trabalhar. É aí onde nós vamos ter que recuperar rapidamente a performance, a capacidade dos homens para que naquelas estruturas se encaixem e sirvam aos outros compatriotas. E Angola deixar de exportar, né? Exportar divisa para se tratar no estrangeiro. Que nós hoje estamos numa situação, olha que é uma incongruência, que estão a se fazer paredes, os tais hospitais a serem inaugurados com pompas e circunstâncias, mas não servem os próprios dirigentes, não servem as populações. O índice de mortalidade continua. Então, há um problema que nós temos que resolver, mas que temos que ter uma base. Está aí a parede, então o que é que falta para que o cidadão que vai à procura da saúde não seja comprometido? Então, é aí onde nós vamos trabalhar, na educação IDE. Né? Na educação IDE. Embora, digo, na educação nós vamos ter que redefinir o conceito de uma escola. Nós não podemos continuar a enganar o angolano com sala de aula. Nós temos que construir escolas. E temos que ter escola de referência. Portanto, é aí onde está, de facto, a nossa diferença. Vamos trabalhar com as instituições que aí estiverem e vamos, de facto, dar complemento e, se calhar, aprofundar a outra questão que apoquenta a população. Nós não temos estradas, estamos com vias de comunicação muito difíceis, não temos o sistema de saúde a funcionar, não temos o sistema de educação a funcionar. Então, são essas questões primordiais. Temos a segurança social que não funciona, né? Os idosos, as crianças estão a morrer todos os dias por falta de assistência social, mas que existem algumas bases e nós vamos ter que pegar nisto para podermos redimensionar e darmos o valor apropriado para que as vidas das pessoas sejam salvaguardadas e sejam garantidas. Garantida. Última questão sobre o panorama político atual. Muitos angolanos sentem que a política não está a mudar nada. Muitos angolanos têm este parecer, porque os dois grandes beligerantes, digo, no bom senso, o partido no poder e o maior partido da oposição, os dois têm as suas claques, têm os seus simpatizantes, têm os seus militantes, mas tem aquela população do meio, portanto, que é a população indecisa. E essa população deve ser governada. E ela observa e diz: estes dois partidos até agora não nos convencem. Quando eles olham para o mercado, e já falamos um pouquinho, não é, da questão do mercado de trabalho, a fome, e aqui admitiste e insistes, existe fome gritante no país. Ok. Anselmo, se tivesses ocasião de estar assim 5 minutos com o Presidente da República, qual seria a proposta que darias ao Presidente para que se tomasse uma medida imediata de impacto, não é? Para o mercado ou para superar, para repor, melhor dizer, para repor a confiança nesta população do meio que não acredita nem num nem no outro. Aqui falando do Pacto de Estabilidade. Qual seria a proposta que o Anselmo avançaria ao Presidente da República? Nessa altura, essa hipótese é remota, de avançar qualquer dia que seja de aconselhamento ao Presidente da República. A única coisa que eu diria, em 5 minutos em audiência, é pedir compreensão ao Presidente da República para que deixasse, de facto, o país, para que os outros venham, se calhar, agarrar o país para dar solução aos problemas do país. Porque, primeiro que nessa questão de governação, a oposição não entra. E há muita confusão que se faz, às vezes, quando se quer comparar, também atira-se com a oposição, porque a oposição simplesmente não governa. A oposição tem a sua forma de ver o país, tem a sua visão, mas não tem aquela oportunidade de agarrar os recursos que são, de facto, do povo e colocar na prática. Porque o que nós sabemos, esta é a filosofia também da UNITA e também é a filosofia científica e clássica, as populações angolanas têm de facto este receio, olham para os políticos com maus olhos. Por quê? Porque os políticos
sobretudo angolanos, têm esta mania de se servirem, quando deveriam ser os últimos a pegar em qualquer sobra que fosse para se alimentar, porque a prioridade é servir ao povo. Quer dizer, a controvérsia que nós temos, o paradoxo que nós temos, reside exatamente nos políticos desonestos. E estes políticos desonestos estão no governo, não são aqueles que estão na oposição. Nós que estamos na oposição também estamos a sofrer com esta comunidade, com estas pessoas que se dizem desesperadas. Porque na nossa perspectiva, na nossa visão, é que o governante deve servir, é a primeira instância, deve servir o cidadão. E nunca ele aproveitar das circunstâncias e das oportunidades para servir. E por que nós estamos a dizer isso? Porque os factos demonstram. Os factos demonstram. Um país rico com gente miserável. Mas depois, quando você olha na clique dos governantes, são todos ricos. Mas então, onde é que está a riqueza do país? Como é que está a ser distribuída? Como é que está a ser gerida? Aqui é a grande questão. Mas, na verdade, também o estudo revela que hoje as pessoas têm mais confiança e esperança na UNITA do que o inverso que se pode, talvez, aventar. A UNITA hoje está na posição privilegiada, na melhor posição mesmo, diria, na melhor performance, porque a UNITA apresenta sempre aos cidadãos, a UNITA vai à comunidade, a UNITA compartilha a dor com os cidadãos e partilha, inclusive, políticas, ideias, e, no caso dos deputados, levam para a Assembleia para se discutir, coisa que o governo nunca, de facto, aceitou essas propostas, e a UNITA não apresenta na Assembleia proposta só gizada no gabinete. São propostas que têm contribuições relevantes das comunidades, porque a UNITA aprimora sempre esta natureza de descer nas massas para ouvir, sentir e pulsar, porque só com uma visão global do país é que você pode resolver o problema. O que acontece com o governo é que o governo não ouve ninguém, nem sequer a própria oposição ouve, nem sequer até aceita sentar-se na mesa, na mesma mesa para se debater assuntos e receber contribuições, como aquela que o Álvaro me sugeria, se eu tivesse a oportunidade de ter com o presidente João Lourenço. E eu diria, para terminar, a minha opinião sobre isto, eu estando com o presidente João Lourenço, é mesmo de pedir que ele, de facto, saia, mas aproveite a janela para que saia com honra, isto é, despir-se do espírito egocentrismo, do espírito partidário, olhe para o global, olhe para a população e se revisite na consciência aquilo que não fez, mas que devia fazer. Porque se ele sair de forma pacífica, eu penso que ele também poderá ser reconhecido. Mas se ele forçar essa saída, e os angolanos já deram conta que ele e o seu MPLA já não têm solução. Por isso, eu teria lhe aconselhado, sim, que ele abandonasse o poder de forma pacífica e permitisse que os angolanos pudessem, de facto, desfrutar da oportunidade de 27 para escolher o seu presidente, que até já o escolheram.